estamos a conversar com a professora Rita Figueiras, ela que é investigadora na Universidade Católica Portuguesa nas áreas de comunicação política, na área dos mídias, do jornalismo, é docente nesta universidade. Com ela estamos a olhar para aquilo que tem sido a comunicação também nestes tempos de pandemia, para a forma como somos desafiados também a fazer jornalismo, a fazer comunicação e também a ser cidadãos conscientes para o consumo da informação. Professora, peço-lhe que entremos um bocadinho no contexto eclesial. Desde março, logo praticamente na altura do confinamento, foram várias as paróquias que procuraram estar online com as transmissões, procurando fazer comunidade através desta forma, uma vez que as celebrações com a presença física de fiéis pedia-se que não acontecessem. Pergunto-lhe se nestes eventos online basta aparecer. Basta aparecer, não diria, não é? As pessoas têm que se envolver, de facto, no momento. Mas há códigos para poder comunicar também nessas alturas, códigos que tornam as pessoas mais envolvidas, mais sintonizadas com aquilo que está a acontecer? Sim, principalmente, enfim, eu diria que no contexto da pandemia era quase autoexplicativo, não é? Porque as pessoas percebiam que era o possível, não é? Era o possível, mas esse possível permitia garantir a presença ou a proximidade e a importância reconhecida de acompanhar a missa, de estar presente, enfim, aqui no sentido mais metafórico, não é? E mais simbólico, mas nesse sentido, com certeza, algumas dimensões perdem-se, mas o essencial fica assegurado, digamos assim. Portanto, eu penso que aqui uma questão fundamental é pensarmos durante quanto tempo é que nós estaremos nesta situação. Julgo que aqui é que se torna a questão essencial, porque se entendermos que isto é circunscrito no tempo, é uma situação excepcional e é só um momento para depois recuperarmos tudo aquilo que tínhamos antes, até pode não ser necessário grandes adaptações ou grandes necessidades de reimaginar tudo, não é? Porque é um momento excepcional em que está a tentar manter alguma continuidade para depois recuperar, digamos, o que se tinha anteriormente. O maior problema será, parece-me, é se esta situação se prolongar no tempo ao ponto de ter que, de facto, reestruturar todos os contextos, o contexto eclesial, mas também do ponto de vista profissional, do ponto de vista escolar, não é, digamos assim, que terão que se recriar absolutamente. Eu acho que é esta questão que eu ainda não tinha referido na questão anterior, que é a duração deste momento. Penso que aqui reside a questão essencial, porque enquanto for um momento excepcional, todas as partes estão para perceber como tal. E, portanto, o facto de se poder utilizar a internet, a transmissão da missa em direto através do Facebook ou através do YouTube, enfim, isso é indiferente neste caso, se for num contexto circunscrito do ponto de vista temporal, julgo que não, o essencial não fica absolutamente comprometido, antes pelo contrário, é mais uma forma de garantir a proximidade e a possibilidade de manter um ritual extremamente importante. Portanto, aqui a duração no tempo julgo que é o elemento essencial, ou seja, talvez esta questão é importante pensar sobre ela sempre, claro, mas será preciso percebermos melhor mais à frente se continuamos na mesma situação ou se porventura já conseguimos começar a regressar ao modelo presencial de comunicação, de construção da comunidade e da importância da missa e da experiência partilhada entre todos. Comunitário, fisicamente. De qualquer forma, Exato. Neste contexto ainda pergunto-lhe se é necessário uma adequação, por exemplo, da linguagem ou do cenário em si, porque a missa comunitária tem o altar, tem o púlpito, como nós já falámos, tem a assembleia. Neste caso, transposto para um palco digital, chamemos assim, é necessário uma readequação destes códigos também?
mais uma vez aqui a questão do tempo parece-me que é o fundamental. Isto porquê? Porque se for uma medida excepcional e não transitória, mas só transitória para regressar para trás, não para uma transformação de futuro, o facto de ser precisamente no mesmo contexto do espaço físico que beneficia, de ser da igreja, e reconhecer até no lugar de estar a olhar para o púlpito, a olhar e ver precisamente o mesmo contexto, isso beneficia a experiência. A pessoa Reconhece e até se transpõe, porque a memória, ela está muito presente, não é? A memória do que é estar no espaço da comunidade, na experiência, dentro da igreja, na missa, isso beneficia. Agora, claro está, se falarmos num período de transformação, de muito tempo exclusivamente assim, e que de facto vai-se diluindo a memória do que era a experiência no lugar. Isso provavelmente poderá necessitar de alguns reajustes de linguagem, de todo o contexto, da iluminação, enfim, dessas dimensões que já são mais componentes, digamos, dando resposta ao contexto tecnológico, não é? E como ele interfere, digamos assim, na construção da palavra, da construção da imagem. Mas, se estivermos a falar num contexto ainda circunscrito, excepcional, e que, digamos que a mensagem isto é uma resposta a um contexto que nos ultrapassa para regressarmos a um modelo que sempre tivemos, julgo que manter a situação, manter tudo igual, neste caso beneficia, penso eu. Falávamos ontem também desta pastoral digital que de alguma forma vai acontecendo, também nas transmissões da Eucaristia. Por exemplo, recordo o exemplo de um pároco na Diocese de Aveiro, já muito habituado a transmissões da Eucaristia pelas várias formas de comunicação online, o YouTube, o Facebook, e que à medida que a celebração ia acontecendo, ele ia percebendo que várias pessoas iam sintonizando a mesma emissão e que ia acabando por haver uma interação com as pessoas que iam sintonizando a celebração. Outra coisa é apenas estar a fazer uma celebração quase imaginando que temos as pessoas à nossa frente e esquecendo quem está online. Isto tem reações diferentes no público. Claro, mas aí são dois modelos aí distintos, um que utiliza, digamos assim, a tecnologia como veículo de transmissão e outro que utiliza a tecnologia como uma estratégia de reconstrução do momento da celebração, não é? Um que integra e beneficia, digamos assim, do que a tecnologia permite, que é identificar quem entra, que depois entra mais outra pessoa, não é? E que vai-se tendo a noção de quem é que está a integrar aquele momento da celebração. E até as vai saudando, à medida que elas forem integrando a celebração, até as acolhe. O outro é utilizar a tecnologia quase como uma transmissão da celebração através da televisão, não é? E, portanto, funciona principalmente para a difusão em escala do momento da celebração, e o outro, de facto, integra, digamos assim, as mais-valias que a tecnologia e que a comunicação digital permite na própria celebração. Diria que são dois modelos distintos e provavelmente também demonstram reações diferentes e também de como é que como a própria celebração pode ser alterada pela própria tecnologia, não é? E aí vemos, de facto, dois modelos distintos de comunicação a partir de como é que se olha, de facto, para a tecnologia. Como só a transmissão, difusão em larga escala de uma celebração que está codificada num espaço presencial e num conjunto de rituais mais fechados, digamos assim, outra que é mais aberta e que vai integrando, de facto, digamos, o que a tecnologia permite trazer. Penso que são dois modelos, com certeza aí depende muito, são opções, não é? São opções e certamente ambas válidas, mas uma, digamos que é a projeção da celebração tal como a conhecemos, nomeadamente através da televisão, e a outra que de facto integra
as tecnologias e que torna de facto o momento da celebração mais interativa, não é? Integrando o público no momento e dialogando, não é? Neste caso, dialogando provavelmente com esse mesmo público, mas não seja pelo reconhecimento da sua chegada, não é? Precisamente. Pergunto-lhe, professora, a Igreja há muito que tem procurado caminhar nesta área digital, Sim. Não é novo este desafio que assume há largos anos, mas pergunto-lhe se perante aquilo que foi o seu desafio a partir do confinamento, a forma como a Igreja está presente na pastoral digital, digamos assim, não pode recuar. E encontra neste ano, concretamente pelo contexto do Covid-19, se encontra neste contexto um não voltar atrás na forma como está presente e se quer fazer presente e é desafiada a estar presente na pastoral digital? Eu diria que seria fundamental acompanhar todo este processo de transformação tecnológico, não é? Porque mesmo que neste momento mais específico, de facto, as celebrações passem, ou muitas das celebrações tenham passado e algumas possam continuar no contexto digital, isso não significa que, uma vez absolutamente o regresso da celebração presencial, não retira todo um investimento na componente digital, porque a Igreja também esteve sempre nesse aspecto, na linha da frente, em ter imprensa, depois rádio, também televisão, não é? Portanto, esse investimento e essa atualização e acompanhamento do desenvolvimento dos média e da tecnologia, isso sempre foi uma característica e a Igreja sempre teve um olhar interessado a compreender os benefícios que poderia retirar, obviamente, dos meios de comunicação, primeiro de massas, não é? E agora, nesse continuar, o digital aqui não é um corte, não é uma transformação, é uma continuidade de um investimento e de uma sensibilidade que a Igreja sempre teve, não é? Criando primeiro os jornais, como disse, depois criando estações de rádio, criando as estações de televisão e mesmo o canal de televisão, a TV, também uma enorme presença no digital, não é? Portanto, nesse sentido, é um continuar absoluto, não pode ser visto como agora um investimento excepcional para depois recuar, porque, enfim, no acompanhar e na evolução da transformação dos média, inclui, obviamente, este investimento também na pastoral digital.